Olá, beldades! Eu queria muito falar pra vocês que esse é um vídeo programado, porque é isso que vocês merecem, roteiros bonitos e lindos, mas vocês também merecem, às vezes, um pouquinho de surto, que é o que vai acontecer aqui agora. A realidade é que esse vídeo não estava nos meus planos, eu estou no momento morrendo de cólica, querendo arrancar minha região pélvica na minha mão mesmo, à força, com uma bolsa de água quente em cima de minha barriga, porque eu estou morrendo lentamente a cada palavra que falo. Mas não estamos todos? Eu acho que sim. O cenário, como vocês podem ver, não está arrumado. Tem um tripé aqui, mas isso daqui é um escritório, né? De uma youtuber ainda, de uma podcaster, escritora, uma mulher cansada, mas que trabalha bastante. E eu queria falar hoje com vocês sobre uma história que eu li ontem. Ontem, antes de dormir, eu li um conto nacional que mexeu muito comigo e eu pensei, cara, eu poderia fazer um vídeo sobre ele, né? Logo depois, eu fui refutada em meu próprio pensamento. E aí eu falei, não sei. Mas depois a tréplica foi, por que não? E aí ficou no por que não, e por isso estou gravando agora, porque eu quero que vocês conheçam essa história também. Existe uma divisão dos livros que eu ainda quero ler nessa vida. Por exemplo, eu tenho uma lista de todos os livros, né? Pelo menos a maioria dos livros que eu ainda quero ler na vida. E essa lista, ela é segmentada também, né? Ela tem segmentos dentro da própria lista. Ou seja, livros que eu quero ler na minha vida, segmento crime real. Aí tem lá uma penca de livros. Segmento ficção. Tem vários livros também. Segmento Colleen Hoover, que é um segmento também, já que eu pretendo ler tudo da Colleen Hoover, da Agatha Christie, King. Quem sabe ainda nessa vida consiga. Também dentro deste segmento existem os meus intitulados livros transitórios. Eu vou explicar pra vocês o que é isso, né? Esses são livros / histórias transitórias. E esses livros, essas histórias, são histórias que eu preciso. Ai, eu tô muito incomodada com essa luz. Ai, tô numa crise, não tô me entendendo direito, já tô achando uma merda isso que eu tô gravando, porque eu não tô indo direto ao ponto, eu não sei mais gravar sem roteiro, aí eu pareço que eu tô engessada em todos os vídeos, porque todos têm roteiro, ou seja, parece que eu perdi minha essência. Bom, em 5 minutos, menos de 5 minutos de vídeo, eu mudei totalmente as luzes e tentei mudar também o meu lugar, desculpa se você percebeu isso. O Matheus tem que lidar com isso na edição, eu tenho muita pena dele nesse momento em que eu estou gravando no meio de uma TPM e de uma cólica infernal. Mas enfim, vamos voltar pro meu segmento de livros. Os meus livros transitórios são livros que eu preciso muito ler, porque eles são livros que me deixam no meu lugar feliz, sabe? Num lugar que eu me sinto bem comigo mesma. Ou seja, como eu leio muita coisa pesada, muita coisa mesmo, por conta também do podcast, né? Pra quem não sabe, eu tenho um podcast de crimes reais junto com a Carol Moreira e com a Mabê. São histórias muito pesadas e que exigem muito da gente, né? Principalmente porque a gente faz o roteiro, a gente faz tudo do podcast, e elas exigem muito, assim como as leituras que eu trago pra cá também, sejam as leituras, histórias de ficção ou não. Lógico que crime real, né? Óbvio que bate muito mais, porque a gente sabe que aquilo aconteceu de verdade. Só que, de qualquer forma, eu leio muita coisa pesada. E ultimamente, bastante também da Segunda Guerra Mundial, né? Assim como há muito tempo, mas como eu estou fazendo o roteiro de Auschwitz, tá bastante complicado por aqui. Então eu preciso dos meus livros transitórios, que eles são a transição de um livro muito pesado pra outro muito pesado, ou pra mais ou menos pesado de qualquer forma, mas eles estão ali pra me deixar bem comigo, me deixar feliz, pra me deixar empolgada, voltando a sorrir de novo, pra daí eu partir pra próxima história. E muitos desses livros são livros que ficaram comigo, não são livros bobos, não são livros pra passar o meu tempo. De certa forma, passam o meu tempo de forma mais rápida, mas mesmo assim são livros que ficam comigo, né? Lógico. E me marcam bastante. E esse em específico me marcou muito. Ele é um conto chamado Adivinha Quem Não Voltou Pra Casa, de um cara chamado Pedro Poeira. Eu acho que é isso. Pedro Poeira? É isso mesmo? Deixa eu conferir aqui. Pedro Poeira, é isso mesmo. Eu li ele no Kindle e a capa mostrando pra vocês não vai fazer jus a como ela é bonita demais da conta, porque aqui ela tá em preto e branco. Eu vou pedir pro Matheus deixar a capa do livro aqui do meu ladinho pra vocês verem como essa capa é linda, e ela foi também um grande motivo de eu ter escolhido esse livro na Amazon. A grande maioria dos meus livros transitórios são livros de poemas ou livros de contos, porque eu sei que são histórias, geralmente, né, principalmente poemas, que me deixam introspectiva, mais reflexiva, assim, em relação a tudo. Eu sei, são coisas que eu gosto de ler enquanto eu estou transitando de um livro pesado para outro livro pesado. E por isso eu li Adivinha Quem Não Voltou Pra Casa Hoje, e foi uma história que me surpreendeu de todas as maneiras possíveis. Primeiro, é um conto nacional
literalmente. Ele se passa em São Paulo também, e ele vai contar, basicamente, a história do Murilo. O Murilo é um jovem, ele tem 18 anos, ele acabou de sair pra festar, tudo começa, né, quando ele tá saindo lá, voltando, na verdade, pra casa, que ele acabou de ter uma grande farra na noite, e aí ele passa na padaria, até compra um pãozinho com mortadela para o café da manhã da mãe e da irmã dele, que estão em casa. Ele mora com as duas e com uma gata chamada Matilda. Inclusive, eu amei demais o nome da gata. Tudo beleza, tudo maravilhoso. O Murilo, ele saiu, né, para uma comemoração específica que vocês vão sabendo ao longo do conto, e quando ele chega em casa e vai avisar a irmã dele que tem coisa lá embaixo, né, pro café da manhã, etc, que ela vê ele chegando, sei lá. Ah, se não me engano, ela tinha ido fazer xixi. Eu já nem me lembro, eu li ontem e não me lembro do como eles se falam quando ele chegou, mas enfim. E aí ela vira pra ele e fala assim: ô Murilo, adivinha que não voltou pra casa? Daí ele fica: a mãe ainda não voltou pra casa? E aí ele fica meio assim, e depois eles tocam: a mãe ainda não voltou pra casa? Não voltou. E era tipo 5 e pouco, 6 da manhã. Lógico que ele fica com aquele, né, meio encucado, etc, porque a mãe deles costumava muito sair pra ir em caça-níquel ou em bingo. Ela gosta muito desses jogos, etc, e aí ela saía muito pra isso, mas ele achou estranho ela não ter voltado ainda, e por conta disso ele fica com aquela coisa na cabeça. Ele até tenta dormir, mas acontece que, obviamente, né, quem que vai conseguir dormir quando a mãe tá sumida? Gente, a coisa mais normal do mundo é a gente falar: nossa, a minha mãe tá esperando em pé. A minha mãe, ela fica esperando eu voltar de casa, né, independente se a gente for pra balada, se a gente for pra algum amigo, se a gente for pra qualquer lugar, pra viagem, ela vai ficar esperando a gente se a gente falou: vou voltar hoje, mais ou menos tal hora, ou vou voltar hoje ainda. A mãe é mãe, ela não vai descansar numa boa enquanto você está na rua, porque você é o filho dela. Pelo menos a minha mãe nunca descansou. Minha mãe sempre me falou que ela só conseguia dormir quando ela ouvia o barulho do portão, de fato, vendo que a gente chegou e tal. E era engraçado, porque várias vezes eu chegava, né, um pouco tarde, assim, de minhas peripécias, aí esqueci a chave de casa. Aí eu tinha que ir lá e dar uma cutucadinha assim, bater de leve na janela do quarto da minha mãe. Gente, ela vinha, que era o demônio no corpo, aquela mulher me atender. Aí chegava no outro dia e falava: ai, fiquei muito mais relaxado e só consegui dormir quando tu chegou. Eu pensava: meu Deus do céu, se aquela mulher possuída que abriu a porta pra mim estava relaxada, eu não quero ver quando ela não estiver. Mas enfim, minha mãe sempre foi bem de boa, tá? Em relação a isso, foi só uma brincadeirinha. E é muito interessante a jogada que esse conto fez em relação a inverter a situação. Então ali, o Murilo, né, ele começou a ficar meio encucado, encafifado, de tipo: o que aconteceu com a minha mãe? Por que ela não chegou ainda? E aí ele já começou automaticamente aqui, ó, na cabeça dele: ela não pode estar em outro lugar, a notícia ruim chega rápido, não tem como ela ter ido pra algum lugar e ter pego, ter sido raptada, ter sido sequestrada, ela pode ter sido atropelada e tá sem as identidades. A gente já fica surtado. E isso vai ser comum na nossa vida, porque a gente vai crescendo. Eu hoje, com 26 anos, sei muito bem, porque desde que eu saí da casa da minha mãe, eu tenho esse problema também, principalmente porque minha mãe, ela tem uma condição especial, ela é deficiente visual. Então, aconteceu, esse conto em específico me pegou muito, porque há pouco tempo, minha mãe não respondia o WhatsApp, a gente se comunica, né, por áudio no WhatsApp, ela não tava respondendo, e eu via que a mensagem não tava chegando também, e ela tava em outra cidade, uma cidade que a gente passa o verão, e eu fiquei já desesperada, liguei pro meu pai, liguei pros meus irmãos, e eles também já estavam desesperados, eu já tava pegando o carro com o Matheus, indo lá. De repente, ela me atende e fala: ai, o celular tava sem bateria, daí eu tive que colocar a bateria de novo, bababá. Daí eu falei: que legal, tô aqui em casa tranquila. Na realidade, eu estava na BR indo até onde ela tá. Mãe, eu sei que você tá vendo esse vídeo. Pois é, eu quase infartei. Foi muito, muito interessante ler essa história, porque faz pouquíssimo tempo que aconteceu comigo. Foi há 2 meses, mais ou menos. E ler essa história, nossa, na hora eu já me lembrei desse dia, porque o nosso sentimento realmente vai além, sabe, das coisas. A gente fica encafifado com tudo. E aqui o Pedro Poeira, o autor, ele construiu uma narrativa muito boa em relação ao mistério. Ele mantém esse mistério o tempo inteiro com o leitor. Então o leitor quer saber o que aconteceu, ele mantém esse mistério aceso o tempo inteiro da narrativa, e a história é contada do ponto de vista do Murilo, do ponto de vista da Melissa também, que é a irmã dele. Tem um outro ponto de vista muito interessante na história que eu achei demais, uma puta de uma sacada, e também tem um último ponto de vista que eu não vou dizer de quem é, que daí fica no ar, mas tem o terceiro, se não me engano, que aparece, é muito interessante ter na história. Eu acho que eu nunca tinha visto em história nenhuma, e foi muito
muito legal, uma puta de uma sacada dele. Outra coisa que me pegou muito também foi a escrita do Pedro. Tem alguns pequenos errinhos, assim, de português que eu acho que é mais erro de revisão mesmo, que dá pra perceber, na real, que são erros de revisão mesmo, só que não dá pra parar de ler por conta dessa escrita tão bem construída também. Toda uma história, uma narrativa bem construída num conto tão pequeno, sabe? Então eu fiquei muito curiosa pra ver o que ele pode fazer também em relação aos próximos contos, as próximas histórias dele. Eu quero ler mais coisa dele. E eu também fiquei muito curiosa pra ver como ele ia resolver esse mistério, já que ele criou tanto mistério na história. Será que valeria a pena eu continuar tão investida naquela história, naquele conto ali, pra saber como que ia tudo se resolver? Bom, valeu. E eu também quero falar pra vocês que esse conto está no Kindle Unlimited. Sim, vocês podem fazer parte do Kindle Unlimited, que eu já falei várias vezes aqui no canal. Ele é basicamente uma Netflix de livros. Ele tem esse serviço que você paga R$19 por mês, R$19,90, se não me engano, por mês. E aí você tem acesso a um acervo gigantesco de vários e vários e-books. E você pode baixar até 10 e-books do Kindle Unlimited e depois devolver. É como se fosse uma locadora mesmo, só que o seu acervo é infinito, basicamente. Tem muito livro e muito livro interessante. Esse é um deles. Tem muitos contos nacionais bons. Tem o conto do Vito, o De Todos os Motivos. Tem o conto da Olivia Pilar, os contos da Olivia Pilar, que são muito bons, já li também. Tem muita coisa boa aqui, inclusive o Peso do Pássaro Morto, que eu também já fiz um vídeo pra vocês e trouxe, né? Então virou vídeo aqui no canal, assim como Adivinha Quem Não Voltou Pra Casa virou vídeo aqui também. Eu recomendo que vocês leiam. Eu até peço desculpas por não entrar tanto assim na história, porque é um conto de pouco mais de 60 páginas. Eu li, sério, no máximo 50 minutos, assim, foi muito rápido, porque, como eu falei pra vocês, pelo fato do Pedro manter aquele suspense ao redor do livro, ao redor da história, a gente fica, nossa, fascinado, porque, afinal de contas, a gente quer saber o que houve com a mãe dele. Desde o começo eu já pensei, pronto, rápido, foi sequestrada, tá num cativeiro, como que ele vai explicar isso num conto só? Meu Deus do céu, comecei a surtar junto com o personagem, parecia que eu tava junto com ele nessa busca pela mãe dele. Obviamente não vou falar se estou certa ou não, vocês vão ter que ler pra saber, mas eu tô muito feliz de trazer esse vídeo aqui pro canal, sim, e trazer esse conto. Ainda bem que eu dei uma pequena arrumada em minha cara, porque, desculpa, gente, sem condições, eu tô realmente muito sofrida com essa cólica, e trouxe esse vídeo aqui pra vocês. Por mais que seja um conto curto, ele vale muito a pena pra passar o seu tempo, pra você conhecer aí mais um autor nacional. Vai que você goste também das outras histórias do Pedro, porque eu vi que ele tem outros livros, inclusive estou também curiosa pra ler outras coisas dele, já que esse nosso primeiro contato foi muito positivo pra mim. E eu espero que vocês adquiram o conto, o e-book, se eu não me engano tá R$2 na Amazon, salvo engano. Vou deixar aqui embaixo os links, como sempre, né, aqui na descrição. Por favor, compre com o meu link. E se você quiser assinar o Kindle Unlimited, também deixarei o link aqui embaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse conto. Se você for ler, como sempre, me marca lá no Instagram, nos stories. Lá no nosso Discord também a gente tem uma aba só pra falar sobre as leituras que a gente tem. E eu conversei um pouquinho também com vocês sobre esse conto lá. Assim como eu também conversarei com quem comentar aqui embaixo. Eu quero muito ver as impressões de vocês. Não se esqueçam também que eu estou fazendo lives. Pois é, esta mulher também está fazendo lives. Lá na rede social ao lado, roxinha, que começa com T. E eu não posso falar o nome pro YouTube não cortar meu alcance. E tá sendo muito interessante dividir tanto tempo com vocês, assim, tanta experiência trocada. Tá sendo incrível. Também lembrar que domingo agora teremos mais uma live de leitura, então fiquem ligados, reservem a tardezinha do domingo pra mim, por favor. E bom, gente, eu realmente vou ficando por aqui. Leiam este conto que vocês não vão se arrepender. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!